Bom dia a todos. Bom dia. Nós vamos ter a ceia como encerramento desse tempo e discernir um pouco daquilo que Deus quer comunicar hoje, inclusive acerca de quem é Jesus. Então, o tema de hoje, quem acompanha nós já sabe, é sobre quem é Jesus. Eu acho que essa talvez deve ser uma das principais perguntas que nós deveríamos fazer a nós mesmos, se somos cristãos, né? E se queremos viver de fato uma fé verdadeira que não é apenas fundamentada naquilo que outros dizem ou parte daquilo que você ouviu, mas acerca do que a Bíblia diz sobre Jesus. Quem ela diz que Jesus é. E nós estamos num momento muito especial do ano. Final de ano, as ruas ficam decoradas, né? Muitos pisca-pisca por aí à noite. Nós vemos que muitas vezes como um símbolo da luz em meio às trevas, né? Então é um momento onde, né, nós vemos decorações e luzes, beleza. E certamente o final do ano ele é meio paradoxal, porque é um momento onde nós estamos encerrando o ano e estamos cansados. Essa é a verdade, né? Todo mundo, pelo menos quem tira férias final de ano, começo de ano, não vê na hora de chegar as férias, cansados, alguns fazendo o planejamento de 2026, enfim. Quem, dependendo da área que trabalha aí, tem que fazer planejamento e metas e tudo mais. Então, de fato, final do ano é um tempo bastante cansativo, mas ao mesmo tempo é um tempo onde nós somos renovados de esperança, onde as pessoas estão inclusive mais abertas para ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. E nós temos que aproveitar essa oportunidade, porque nós temos o privilégio de ter sim, em nossa cultura, em nosso calendário, um dia onde nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo. E ainda que esse não seja necessariamente o dia em que Jesus nasceu, né, alguns se preocupam muito com isso, o mais importante é que existe um dia de nós celebrarmos o dia que ele nasceu. E se em nossa cultura todo mundo está vivendo isso, alguns transformaram isso com um tempo apenas de fraternidade, um tempo apenas de estar com as pessoas, estar com a família. E às vezes nós, cristãos, acabamos entrando nesse meio e perdemos a oportunidade de testemunhar acerca do motivo da nossa fé e por que, de fato, nós comemoramos o Natal. Muitas das vezes porque nós não sabemos, de fato, quem é Jesus. Por isso nós não temos que testemunhar. Então, nós somos chamados a nos aprofundar no Evangelho de Jesus Cristo. Como a gente sempre diz, o Evangelho de Jesus Cristo é simples. Para você aprender acerca da salvação, ele é simples. Mas ao mesmo tempo ele é profundo, como algo que não tem fim. E você pode sempre se aprofundar e ir mais fundo no conhecimento de quem Deus é e de quem é Jesus Cristo. Então é isso que nós queremos fazer nessa manhã. E eu me senti desafiado a falar sobre isso. E sei que o Senhor vai trazer muito para nós aqui do que Ele quer revelar. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. Aí na ordem bíblica, o quarto Evangelho. Nós vamos ler a partir do capítulo 1. Ô Mota, você pode acender essa luz aqui da frente para mim aqui? Só que eu não consigo ver as pessoas muito bem. Aí, assim fica melhor. Obrigado. João 1:1. Nós vamos começar. A versão que eu estou aqui é a NVT. Nós vamos passar aqui, mas se você quiser pode acompanhar na sua também. Vamos lá. E diz assim a palavra do Senhor. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus.
Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, ou se tornou carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Amém? Esse é um dos textos mais belos da Escritura, sem dúvida. É até desafiador pregar sobre ele. Mas eu creio que só ao ler ele, o Espírito começa a falar conosco de tal forma. E a beleza de Jesus vai sendo revelada a nós. Porque, para quem não sabe, o Evangelho de João é um dos últimos textos escritos da Bíblia. Ele foi escrito por volta de 80 anos depois de Cristo. Entre 80 e 90. E aqui nós vemos que o apóstolo João, ele não começa falando da genealogia humana de Jesus como outros evangelhos começam. Ele começa no princípio. E aqui é claramente, se você abrir a Bíblia na primeira página dela, na primeira palavra, no primeiro versículo, é claramente um eco de que no princípio criou Deus o céu e a terra. E João está dizendo lá no princípio, a palavra que era Deus e estava com Deus e por meio dele tudo foi criado. Isso significa que Jesus é Deus. Para quem não estudou aí a história da igreja, nos primeiros séculos, principalmente ali até o quarto século, o grande debate nas igrejas no geral era sobre quem é Jesus. Ele é Deus, ele é homem, mas ele se parece com Deus, ou Deus em algum momento encarnou o Espírito, ou ele só tinha a imagem de homem e ele não era verdadeiramente humano, mas ele era Deus que parecia ser homem. Porque isso é o centro da nossa fé. E nós vamos entender por que é importante entender como a Bíblia diz. Nós dizemos, provavelmente você já ouviu aqui, que Jesus é 100% Deus e 100% humano. Mas como a gente cabe isso na nossa cabeça? Como a nossa cabeça racional, cartesiana, consegue compreender essas coisas? De fato, isso é um mistério. E a gente precisa, inclusive, também abraçar o mistério. Porque às vezes a gente quer explicar cada uma das coisas, quer que nós consigamos entender. Mas nós precisamos lembrar que nossa natureza humana também é limitada. E se Deus é transcendente e Ele está além da sua criação,
Isso significa que nós não vamos compreender racionalmente todas as coisas, porque Deus está fora, a mente dele é maior do que a nossa. E nós, como criação, temos uma visão limitada a partir de quem nós somos na criação. Mas aqui o apóstolo João vai dizer, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o soberano, o criador de todas as coisas. Ele é o unigênito do Pai. Ele não foi criado, mas ele estava com o Pai desde a eternidade. E na eternidade, Deus não tinha falta de nada, porque ele já vivia em comunhão íntima com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E nessa dança entre Pai, Filho e o Espírito Santo, eles já estavam satisfeitos. Então nós não fomos criados para satisfazer algo de Deus, mas foi para transbordar o amor que já existia na comunhão com Deus, para a sua criação. Nós não fomos criados porque Deus precisava de algo, não. Nós fomos criados porque Ele era completo. E ao ser completo, Ele transbordou na sua criação a sua imagem e semelhança. Então nós precisamos entender, e a Bíblia vai dizer claramente, Jesus é Deus. Jesus é Deus, o Deus Filho, unigênito do Pai, gerado da mesma, Ele é da mesma substância que o Pai. Ele é uma pessoa, mas que faz parte de uma única divindade. Isso é complicado de nós compreendermos. Como assim? Uma pessoa, três pessoas, como um Deus em três pessoas, como se revela isso? Mas isso é o que nós temos a falar do que está escrito na Bíblia. Mesmo que não consigamos racionalizar ou explicar detalhadamente cada uma das coisas, ainda assim, nós abraçamos aquilo que a Bíblia diz. E não dá para negociar e dizer que Cristo não é Deus. Não, Jesus Cristo é Deus encarnado. E agora nós temos entender isso, que Jesus, ele vai dizer, que Jesus mesmo sendo Deus, ele encarnou em forma humana. Sabe, eu não sei você, mas quando eu paro para pensar, a minha cabeça buga nisso. Falo, como assim? Ele estava lá, cheio de glória, de majestade, com os anjos adorando. Ele criou todas as coisas, e então ele decide se fazer parte da sua criação. Ele decide encarnar, se tornar como um de nós. Não faz sentido. Como um Deus que criou tudo, decide se limitar. Nós vamos lá em Filipenses 2, que vai dizer, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a figura de servo, e reconhecido em figura humana. Então ele se esvaziou, mas a nossa carne humana quer sempre se exaltar. Nós não queremos nos diminuir. Nós queremos sempre ser exaltado, ser reconhecido nas nossas capacidades, ou mostrar para as pessoas as capacidades que nós temos e que nós carregamos, todos os dons que nós temos, todas as habilidades que nós temos, como nós somos bons. Por isso que o reino de Deus é o contrário. Tem um livro muito bom que eu já li, já indiquei aqui algumas vezes, que é o Reino de Ponta Cabeça. Ele vai contra a nossa natureza. Porque a nossa natureza quer se exaltar, quer mostrar para as pessoas o quão bom nós somos, o quão capaz nós somos. Mas a natureza de Deus é de se diminuir, para fazer como um de nós. É mostrar, ei, eu me importo com vocês. Porque eu criei o ser humano para ser a imagem e semelhança de Deus. Ser como eu. Mas
esse homem decidiu desobedecer às minhas instruções e por isso ele se corrompeu. Ele se corrompeu e a partir dessa corrupção, a imagem de Deus vem sendo corrompida no homem. Então nós precisamos compreender isso. Que o Deus soberano decidiu ser como um de nós. Então Jesus, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele não é metade Deus e metade humano. Ele é completamente Deus e ainda assim completamente humano. Tanto é que na ressurreição, ele não é um espírito desencarnado. Quando os discípulos vêm, tocam nele, ele come com os discípulos. E quando Tomé diz, eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu tocar. Jesus diz, Tomé, toca aqui nas minhas feridas. E aí então ele toca e se prostra diante de Jesus e diz, Senhor Deus e Deus meu. Senhor Deus e Deus meu. Então se Jesus diz ser quem ele era, se aquilo que está na Bíblia é verdade, nós temos poucas opções diante disso. Sabe, culturalmente, às vezes as pessoas têm uma visão de Jesus que não é a visão bíblica. Né? Alguns dizem, não, Jesus é um grande homem, um grande mestre da moral, ele veio aqui para nos ensinar a viver, mas ele não é Deus. Não dá, né, gente? Não dá para entender isso. Ele é um grande mestre, um homem sábio. Para os muçulmanos eles vão dizer, não, Jesus é um grande profeta. Jesus é um grande profeta, mas filho de Deus não, né? Ele é um grande profeta. Um dos maiores profetas que já existiram. Mas filho de Deus não. Deus não tem filho. Talvez no espiritismo vai dizer, Jesus é o espírito mais elevado que já habitou na terra. Ele foi se desenvolvendo e ele era o espírito mais elevado que já habitou na terra. Mas ele era espírito, né? Ele não é um homem. E também não é Deus. Então, as pessoas têm uma visão de Jesus muito limitada. E isso faz com que a fé delas também sejam limitadas. Porque diante disso, se Jesus é Deus, C.S. Lewis vai dizer, se o que Jesus diz sobre si mesmo é verdade, nós só temos 3 alternativas. A primeira é, ou ele era um mentiroso, ou ele era um lunático, ou ele era Deus. Não dá para dizer e falar assim, não, Jesus era um homem bom. Ele era também, mas não só isso. Ele era Deus encarnado. E isso significa que as palavras de Deus não são meros conselhos. São ordens diretivas para nós. Não é um bom conselho, mas é uma notícia de que o reino de Deus está entre vós. Ele diz, se eu curo pelo dedo de Deus, então o reino de Deus está sobre vós. E agora então significa que é uma nova realidade. Jesus vem para inaugurar uma nova criação. Por isso que agora nós não somos mais miseráveis pecadores, mas somos filhos de Deus, que foram regenerados por aquilo que Jesus veio fazer por nós. Agora nós somos filhos de Deus, porque Ele veio inaugurar uma nova criação, porque a criação estava se corrompendo cada vez mais, por causa do pecado que habitava entre nós, mas agora a partir da nova criação, inaugurada, quando Deus resolve se encarnar, descer ao mundo,
se fazer um de nós, viver para nos mostrar como deveríamos viver, cumprir as profecias acerca de Israel que tinha o verdadeiro rei que viria para governar todas as coisas. Então ele está inaugurando uma nova realidade. E nós não vivemos mais a partir da realidade do ser humano caído em Adão. Mas a Bíblia vai dizer que ele, como segundo Adão, inaugurou essa nova realidade, uma nova criação. Por isso que nós dizemos que é necessário nascer de novo. Não basta apenas você vir aqui e ouvir uma palavra. Se você não nascer da água e do Espírito, se o Espírito Santo não habitar em você, você não vai conseguir viver aquilo que Deus tem para você. Você vai ficar se esforçando, tentando e vendo que você não consegue. Por isso o Espírito Santo precisa habitar em nós, precisa haver um novo nascimento, porque a nossa antiga natureza, ela está direcionada para o mal, para o pecado e consequentemente para o inferno. E agora, a partir da nova natureza, nós damos a volta em direção contrária, indo em direção à vontade de Deus, sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo que habita em nós. Aprendendo cada vez mais da palavra, para que então eu, com o coração desejoso em obedecer, ao ler a Bíblia, ao entender, ao compreender, ao ouvir uma pregação, eu falo, eu vou obedecer, porque essa é a vontade de Deus. E por meio do Espírito Santo que habita em nós, então nós conseguimos obedecer. Porque se for pelas nossas próprias forças, como o Jones disse aqui, nós não vamos conseguir. Você vai viver frustrado. Você vai lá, quando começa o ano, vai dar certo, o final do ano vai ser maravilhoso. Aí chega o final do ano, você está assim, não deu. Mais um ano. Não consegui fazer a dieta que eu tinha prometido. Não consegui guardar o dinheiro que eu queria guardar. Gastei tudo. Não consegui cumprir os meus planos. Mas, se você estiver seguindo a direção do Espírito Santo de Deus, você vai dizer, aproveitar agora esse final de ano e dizer, Senhor, o que o Senhor quer para o próximo ano? Qual que é a sua vontade? Quais os planos do Senhor? Eu não quero fazer os meus planos. Quais são os seus? O que o Senhor tem para mim, para esse ano? O que eu devo deixar de fazer? O que eu devo começar a fazer? O que eu devo me empenhar mais? O que eu devo mudar na minha vida? Qual é o posicionamento que eu tenho que tomar? Então Deus nos dá o privilégio de ter esse ciclo de anos para que a gente possa recomeçar sim. E dizer, eu quero recomeçar conforme a vontade de Deus. Conforme as instruções do Deus homem que habitou. João vai dizer que nós tocamos, que nós apalpamos, que os nossos olhos viram o que Ele tem para mim. Porque se Deus me criou, e nós cantamos aqui, se Deus nos criou, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos projetou. Isso significa que Ele nos criou para um propósito. Ele não nos criou aleatoriamente. Ele criou a cada um de nós com um propósito específico, para glorificar Ele de formas distintas, mas o propósito é que nós possamos glorificar a Deus naquilo que Ele designou a nós a fazermos. Então, Jesus, quando nós olhamos, Ele vem cumprir os 3 ofícios que foram dados inicialmente para Israel. O primeiro ofício era o ofício de profeta. Então ele era o verdadeiro profeta, que proclama as realidades do reino de Deus. A Bíblia vai dizer que nós não conseguimos vir a Deus, mas Ele habitou corporalmente no Filho. Então Jesus vai dizer, quem quiser conhecer o Pai, veja a mim. Ao me conhecer, você vai estar conhecendo automaticamente o Pai. Os discípulos falam, Jesus nos mostra o Pai. Ele fala, vocês não sabem de nada, né? Estou caminhando com vocês tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai, que me enviou. Então, como profeta, ele veio anunciar as realidades do reino de Deus, veio exortar
a direção contrária à vontade de Deus, que inclusive o povo escolhido para Deus, para abençoar todas as nações, tinham rejeitado. Estava seguindo o contrário à vontade de Deus. Transformou as instruções da lei em mera religião e não princípios que norteiam a vida. Então, como verdadeiro profeta, ele veio proclamar as realidades de Deus. Então ele veio cumprir o papel profético de Israel. Mas não só isso. Ele é o verdadeiro sacerdote. Nós falamos esses dias lá na nossa leitura da Bíblia. A Lisa que sempre traz ótimas perguntas. Sobre ele ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Na lei, um sacerdote só poderia ser da tribo de Levi. Jesus não era da tribo de Levi, como nós bem sabemos. Ele era da tribo de Judá. E aí em Hebreus vai dizer, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que existia antes da lei. Antes da lei. Então ele é o verdadeiro sacerdote, porque os sacerdotes estavam ali para comunicar com Deus e com o povo. Então ele ministrava ao povo sobre Deus e ministrava a Deus sobre o povo. Ele ia lá e oferecia os sacrifícios do povo. Mas todas as vezes, todos os anos, as pessoas precisavam continuar pagando os seus sacrifícios. Então Jesus, como verdadeiro sacerdote, pagou o sacrifício uma vez por todas. Agora nós não precisamos mais de sacrifícios, porque ele foi o sacrifício pascual. Ele foi o verdadeiro sacrifício. Ele entregou por nós, por completo, para não precisarmos mais agora viver de sacrifício, mas viver a partir da realidade dessa nova criação, aonde todos os nossos pecados já estão pagos. Talvez você pense, não, mas Deus não me perdoa. Deus perdoa. Se você com o seu coração se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, há perdão para você. Não importa o que você fez. Não importa para Deus. Se você se arrepender e mudar os seus caminhos, mudar a direção e agora caminhar em direção a Ele, há perdão. Se não houvesse, eu nem estaria aqui pregando. Eu nem sou digno de estar com esse microfone na mão. Mas Ele, em sua maravilhosa graça, diz assim. Então se você se acha indigno, à sua frente está alguém que é menos digno ainda. Mas Deus, em sua graça, Ele usa os loucos para confundir os sábios. Ele faz cada coisa. Quando nós nos submetemos a Ele, quando nós dizemos, Jesus, se o Senhor mesmo é Senhor, conduz a minha vida. Direcione os meus passos. Transforme os meus sonhos. Eu nem quero os meus sonhos mais. Eu quero viver os seus. Quando nós passamos a dizer isso para Ele, tudo começa a mudar. Você olha os problemas e as dificuldades na vida e elas não são mais peso, mas são oportunidades de Deus nos transformar segundo a imagem do Filho. Ele nos dá a oportunidade de ser chamados filhos de Deus. E se você está aqui hoje, você tem essa oportunidade. Talvez os nossos pecados tenham sim consequências práticas para a vida. Mas se você se arrepender, se você começar a mudar a direção da sua vida em direção à vontade de Deus, você vai ver as coisas serem transformadas. Você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Talvez você vai viver coisas maravilhosas, mas hoje eu olho para dentro de mim e eu falo, nunca imaginei isso que Deus poderia fazer comigo. Na pessoa que Ele tem me tornado. Não é o que Ele tem me dado, mas a pessoa que Ele tem me tornado. Como Deus tem transformado o meu coração. E ainda assim, existem áreas a ser transformadas. Às vezes eu me pego olhando o quão egoísta eu sou, ou quão orgulhoso eu sou.
Mais uma coisa eu faço, eu olho para as coisas que estão adiante de mim. Como o apóstolo Paulo diz, olho para o alvo, o autor e consumador da minha fé. Eu não estou olhando apenas para as dificuldades que eu ainda tenho, mas eu olho para aquele que é perfeito e que está me aperfeiçoando a cada dia me transformando e me tornando como Ele. Porque o propósito de Deus é que o primogênito, ou unigênito, se torne primogênito. Então Jesus vem para cumprir o terceiro ofício de Israel, como rei de Israel, o filho de Davi, aquele que então sentaria no trono eternamente, conforme as profecias de Israel. Mas ele não é um rei como os reinos humanos, em que ele quer ordenar, mandar, controlar. Ele é um rei que vem servir. Ele é um rei servo, que se faz como um de nós. Ele é um rei que se esvazia para se tornar como cada um de nós. Ele se esvazia de toda a sua majestade, para que nós possamos nos reconhecer nele, para que possamos olhar para ele e dizer, eu quero ser como ele. Mas se ele é só Deus, eu não vou conseguir. Mas se ele é homem, eu vou conseguir. Porque pelo poder de Deus, o poder do Espírito Santo que habitava em Jesus, habita em nós agora. Porque ele abriu mão de ser Deus, não de ser da sua divindade, mas de atributos de Deus, como a onisciência, a onipresença. Deus, ele decidiu fazer parte de como ele criou a humanidade. O Espírito Santo o concebeu sobre a Virgem Maria de forma sobrenatural, mas ele entrou no processo de passar por uma gravidez. O Criador habitando na sua criatura. Já pararam para pensar? Jesus foi crescendo dentro da barriga de Maria. Tem a fantástica história onde Maria se encontra com Isabel e o ventre das duas começam a se mexer e os dois ali, elas são cheias do Espírito, porque estava João Batista em Isabel e Jesus no ventre e os dois cheios do Espírito Santo e elas cheias do Espírito Santo. Mas Jesus se submeteu ao processo de crescer, de aprender, de ter que mamar na sua mãe, de ter que ser limpo pela sua mãe, tomar banho. Jesus tinha que dormir, gente. Nós vemos na Bíblia que Jesus tinha que dormir. Ele decidiu se limitar à nossa capacidade humana, a sofrer as mesmas tentações que nós. A Bíblia vai dizer que ele aprendeu tudo por meio da obediência. Isso é um mistério, mas é lindo. É lindo. Significa que Jesus não pula os processos, porque Deus não enviou logo ele com 30 anos pronto, já vinha assim num raio que todo mundo visse, na glória, estava resolvido todo mundo ia dobrar o joelho e o adorar. Ele vai vir ainda, no final, dessa forma, onde não terá mais opção, mas ele veio como um servo sofredor, como um rei justo, que veio resgatar a sua criação, veio resgatar o seu reino, veio resgatar e veio criar uma nova humanidade, não uma humanidade agora que está em direção ao pecado, ao mal, mas uma humanidade que está em direção a Deus, a restauração da imagem que nós perdemos lá no Jardim do Éden. Agora Deus está causando em nós um processo de restauração, transformando o nosso coração, transformando os nossos desejos, transformando as nossas vontades, os nossos sonhos, os nossos planos, para que nós possamos viver os sonhos de Deus, que é muito maior do que os nossos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Então, se Jesus é Deus,
Os nossos pecados estão pagos de uma vez por todas. Porque um ser humano não poderia pagar pelos nossos pecados. Seria só um sacrifício ou um martírio. Mas só Deus poderia pagar pelos nossos próprios pecados. Mas se Ele também não fosse homem, não valeria. Porque Deus não poderia passar por nenhum sofrimento. Mas como homem, Ele sofreu por nós. Ele sofreu, não só naquela cruz, Ele recebeu toda a ira de Deus Pai que estava sobre a humanidade. Ele recebeu sobre si. Isso significa que se você está sofrendo por alguma coisa, Deus sofre mais que você. Ele se compadece dos seus sofrimentos. Ele se compadece dos nossos sofrimentos. Às vezes nós estamos num momento difícil, de luta, de dor, e nós dizemos: cadê Deus? Ele foi pregado na cruz, sem pecado, sem merecer. Para nós, tudo que nós merecíamos era o sofrimento. Mas Ele, em sua graça, nos resgatou. Ele, em sua graça, se entregou em favor de nós, para que nós pudéssemos ser resgatados do poder, do mal e do pecado, e agora viver essa nova vida. Eu sei que quando nós estamos passando por momentos de dor e de sofrimento é difícil. Você olha e fala: Deus, por que isso? O que eu estou vivendo? O que eu fiz para viver isso? Deus se compadece do seu sofrimento. Ele está com você ali falando: eu sei o que é sofrer, filho. Eu também sofri. E eu estou com você no sofrimento. Talvez você fica elucubrando, pensando um monte de coisas, o que pode ser, o que eu fiz para merecer todo esse sofrimento. Mas Deus diz: nem tudo é porque você merece, porque o que você merecia era muito pior. Mas isso é para te aperfeiçoar, é para se tornar mais parecido comigo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós carregamos em nós a marca de Cristo, e se Ele sofreu, nós sofremos também com Ele, para que em sua glória nós também sejamos glorificados com Ele. E eu sei que é difícil, ninguém gosta de sofrer. Mas eu não sei você, mas na minha vida, os momentos que eu mais cresci, que eu mais me desenvolvi, que eu mais me aproximei de Deus, foi em meio ao sofrimento. Foi em meio às dores, foi em meio às lutas, em que eu mais vi que eu dependia de Deus e que eu sem Ele não conseguia nada. E agora, em meio aos momentos bons, às celebrações, eu posso glorificar a Deus porque sei que isso não é por meu próprio mérito, mas é por causa dos méritos de Cristo que tem me transformado dia após dia. Se Jesus diz quem Ele é, nós só temos uma alternativa: ou rejeitar, ou submeter a Ele. O apóstolo João vai dizer assim: veio ao mundo que Ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Para nós encerrarmos e irmos para a ceia. Muitos rejeitaram Jesus. Muitos continuam rejeitando Jesus. Porque acham que o que Ele tem para nós, não é possível viver assim. Não dá. Como que eu vou obedecer tudo isso? Realmente, humanamente, não dá. Mas por meio do Espírito, Ele vai nos moldando. Muitas das vezes nós não queremos abrir mão de coisas que para nós são confortáveis. Às vezes são muitas das vezes prazerosas. E nós não queremos abrir mão. E fala: não dá. Eu já tive várias coisas que eu disse: isso nunca. E quando eu fui vendo, quando eu decidi caminhar com Ele, Ele vai transformando o nosso coração. Ele vai. Não é o pastor que vai dizer para você: ó, isso não pode, viu? Olha, às vezes a gente vai falar também. Mas muitas das vezes, e vai ser mais efetivo, quando o próprio Espírito falar para você:
Isso não honra ao Senhor. Isso não agrada a Deus. Essa atitude não agrada a Deus. Isso que você está fazendo está contrário à vontade de Deus. E aí você chora e se arrepende, pede: Deus, me aperfeiçoa, me perdoa. E continua, e continua, e continua. Então hoje é uma oportunidade para nos rendermos a quem Ele é. Ele nos convidou para fazer parte da mesa dele. A mesa do Senhor. Nós somos chamados para participar do banquete dele. E o que nós fazemos aqui como ceia, nós estamos apenas emulando parte do que será no banquete. Porque ele mesmo diz que eu dou o meu corpo, eu parto o meu corpo. Então tudo aquilo que ele sofreu na cruz foi por causa de nós, para que nós tenhamos parte com ele, para que nós possamos receber da vida dele. Então ele entregou a si mesmo na cruz. Às vezes nós olhamos e fala: não, foi os romanos que o prenderam, não foi os judeus. Jesus estava um dia à beira do precipício, ele estava em Nazaré e eles queriam jogar eles daquele precipício e não conseguiram, porque não era chegado o tempo. Eles perseguiram Jesus e procuravam Jesus, foram lá os guardas, quando chegou lá os guardas foram lá para prender ele e fala: não dá, não, esse homem só pode ser Deus, ele só pode ser o Filho de Deus. Então quando ele foi para a cruz, era porque era o tempo apropriado para acontecer isso. Ele mesmo, ele diz: ninguém toma a minha vida, eu a entrego voluntariamente. Então não foram os homens que o levaram para a cruz, ele decidiu voluntariamente se entregar naquela cruz por cada um de nós, para nos tornar parte dos filhos de Deus. Então o convite que Deus tem para nós hoje é: venha fazer parte da minha família. E se você já faz parte dela, valorize ser um filho de Deus. Valorize, seja grato por isso, porque aquilo que Jesus fez por nós é inimaginável. O próprio Deus encarnou. E nós vamos comemorar agora no dia 25 a encarnação de Jesus, o nascimento dele. Ele encarnou, nasceu numa manjedoura, de forma simples. O Rei do universo, aquele que criou todas as coisas, se esvaziou de si mesmo. Eu não sei você, mas por vezes eu não consigo expressar isso em palavras, mas o que eu sinto em meu coração e em minha mente, eu penso: como pode isso? Então nós vamos hoje sentar à mesa com ele, em memória dele, até que ele venha para governar e reinar todas as coisas com paz, justiça e alegria. Senhor, nós abençoamos esses elementos, Deus, que representam o corpo, o sangue de Cristo. E nós cremos, Pai, que ao comer do corpo de Cristo e ao beber do seu sangue, nós fazemos parte de Ti, Deus. Nós não comeremos do pão e do suco de uva apenas para nos saciar, mas nós queremos declarar que nós temos parte contigo, que nós somos seus filhos e queremos viver para obedecer a Deus, assim como Cristo obedeceu, assim como Ele foi obediente em tudo. Nós queremos viver como Ele. Queremos dizer que nós queremos ser transformados à imagem de quem Ele é, nos tornarmos seus filhos amados. Em nome de Jesus. Podem servir a ceia. Senhor. Se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou.
se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Aleluia. Em um mesmo dia nós podemos ouvir mais do nascimento de Jesus, mas também celebrar a sua morte que venceu todo o poder do pecado e que nos deu a oportunidade de se tornarmos filhos amados de Deus. Talvez você já ouviu muita coisa sobre você, mas se você reconhecer Cristo como Senhor da sua vida e se submeter à vontade dEle, agora você é chamado filho de Deus. A sua identidade não está em outra coisa a ser chamado filho de Deus. Ele nos chama de filhos, filhos amados, não pelos nossos méritos, mas por tudo aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Por tudo que Ele fez por nós, agora nós somos filhos amados de Deus. E da mesma forma que Deus olhou para Cristo e disse: esse é o meu filho amado em quem eu comprazo, Ele diz a nós: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. As virtudes que você tem foi eu que te dei, são virtudes que habitam em mim e eu coloquei em você. Vamos se preparar para comer do pão, do corpo e do sangue de Jesus. Eu queria que vocês fizessem isso junto conosco. Se for preciso parar de tocar, e aí nós continuamos em seguida, mas queremos juntos ter parte do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer: se você faz isso sem discernir o corpo, ou seja, se você fizer isso sem discernir quem Cristo é, o que Ele veio fazer e o que Ele nos chamou a fazer, você faz isso, você come e bebe para a sua condenação. Mas se ao participar da mesa, você tem a consciência de tudo aquilo que Ele fez por nós, então isso vai gerar em nós vida em abundância, porque esse momento de ceia é um momento de reafirmar nossa aliança com Ele, o nosso compromisso com Ele de sermos transformados dia após dia à imagem de quem Ele é. Senhor, nós queremos declarar nessa manhã, Deus, que nós temos parte com o corpo e sangue de Jesus.
Nós reconhecemos a sua humanidade e a sua divindade, Deus. Nós nos reconhecemos na sua humanidade e nós o adoramos como Deus. Nós nos rendemos como Deus e nós seguimos as tuas ordenanças para as nossas vidas, como igreja de Jesus Cristo, como corpo visível de Jesus Cristo na terra. Nós estamos aqui para comunicar as virtudes do nosso Pai, que foi dada a cada um de nós, e como corpo de Cristo, possamos comunicar àqueles que estão perecendo, para que eles possam ver Cristo em nós, Deus. Portanto, ao fazer parte com o corpo e com o sangue de Cristo, nós dizemos, nós queremos ser igual a Jesus. Não queremos permanecer da mesma forma, mas nós temos parte com Ele e queremos ser como Ele é. Por isso Ele repartiu o pão e disse, façam isso em memória de mim, até que eu venha. Come do pão e do corpo de Cristo. Em seguida ele levantou o cálice, e esse é o cálice da nova aliança, que inaugura a nova humanidade em Cristo. Então beba para que o sangue de Jesus corra em nossas veias. Em nome de Jesus, beba do sangue de Jesus. Senhor, nós declaramos como igreja unidos, testemunhando de que nós somos parte do Senhor. Nós testemunhamos nessa manhã e cada um de nós somos testemunhas daqueles que estão aqui celebrando a ceia do Senhor e dizendo que é parte dele. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos o corpo visível de Cristo na terra. Aquele que quer ver, quer conhecer a Cristo, veja a nós. Quando ele diz, quem quer ver o Pai, vê a mim. Então quem quer ver a Cristo, que ele possa ver a nós, em comunidade. Para que as pessoas possam conhecer a Cristo, aquele que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Ele está vivo hoje, a vida dele. Ele vai dizer que Ele deu a vida, Ele era a vida e luz aos homens. Ele veio iluminar o nosso entendimento e o nosso coração. Que nós sejamos iluminados por essa realidade. Que a luz que agora habita em nós possa iluminar tudo ao nosso redor. Porque Ele diz, vocês são luz do mundo. Não porque nós tenhamos a luz em nós mesmos, mas que nós refletimos a glória dEle. A glória dEle que agora habita em nós irá iluminar todos os lugares ao qual Ele nos levar. Que a luz de Cristo brilhe sobre nós, que ela resplandeça e possa iluminar aqueles que estão em trevas, para que eles também sejam transformados em luz. Cante isso. Diante de Deus, nós só podemos o adorá-lo, exaltá-lo. Para sempre, por toda a eternidade. E Ele vive e veio dar vida em abundância para cada um de nós. Ressuscitou. Ele
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ah, Ele venceu. Ele venceu e não há nada que não possamos vencer por meio do poder dEle. Ah, aquele que venceu a morte, aquele que nem a morte pôde paralisar, não vai permitir que nada seja paralisado em nossas vidas. Tudo que Ele tem para nós, nada poderá frustrar os planos de Deus. Nada poderá frustrar os planos de Deus. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. É o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Agora nós, antes de encerrarmos, nós queremos levantar aqui um tempo de oração e exercitar, como filhos de Deus, a intercessão diante do Pai. Nós temos o nosso querido Davi, que está internado e está passando por uma enfermidade bastante complicada. Ele já fez uma cirurgia e agora parece que as coisas estão ficando mais complicadas. Mas nós cremos que Deus pode curar. Nós cremos nisso. E nós cremos que tudo isso é também um meio que Deus tem para nos mover como igreja. Então nós vamos orar pelo Davi, pelo Nelson, pela Kellen. Vamos orar pelo Rafinha também. Vamos orar por essa família que está passando por esse sofrimento. E nós como igreja, a Bíblia diz que se uma parte do corpo sofre, todos sofrem. Então nós estamos sofrendo com eles também, para que eles possam receber também vida e esperança da parte de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, como igreja reunida, como filhos de Deus na terra, nós oramos nessa manhã, Deus, pelo Davi, pela Kelly, pelo Nelson, pelo Rafa, Deus. Nós sabemos, Pai, que ele está enfermo, nós sabemos, Pai, da gravidade da doença, mas nós cremos no poder do Senhor, que pode o curar. O Senhor pode remover todo o câncer, o Senhor pode restaurar todas as células, o Senhor pode, Senhor, nós cremos no seu poder de cura, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, visite o Davi, Senhor, com o teu poder sobrenatural, Senhor, derrama cura sobre ele, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, não deixe que a Nelson e a Kellen fiquem sem esperança, mas que eles possam confiar no Senhor diante de todo esse processo, Deus. Que eles possam confiar em Ti, Senhor.
que eles possam permanecer convictos de que o Senhor está com ele, Pai. Assim como o Senhor sofreu na cruz, o Senhor não está alheio ao nosso sofrimento, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, que o Senhor o sustente em meio à dor, que o Senhor o sustente em meio ao sofrimento e encha eles, Pai, de esperança em Ti, Deus. De esperança em Ti, Deus. Que eles permaneçam convictos em Ti, Senhor, crendo no Seu poder sobrenatural, crendo que o Senhor está com eles em meio a toda dor e a todo sofrimento, Deus. Em nome de Jesus, resgate o Davi pelas Suas mãos, Deus. Em nome de Jesus, que a Tua glória, o Teu poder venha sobre ele, Pai. E a Tua igreja, Senhor, está clamando, orando e pedindo a Ti que o Senhor interceda pela vida do Davi, Senhor. Nós nos reunimos como igreja para pedir, Senhor, que o Senhor interceda sobre ele, Pai, e o Senhor venha com a Tua cura sobre ele, Pai. Nós te pedimos pela grande mão e poderosa no nome de Jesus Cristo. Venha, Senhor, sobre ele. Visite aquele hospital, Deus. Visite o coração do Nelson, Deus. Não deixe que ele se desespere diante dessa circunstância, mas que ele permaneça crendo no Senhor, Deus. Visite o coração da Kelly e traga paz a ela, mesmo em meio a todo o sofrimento e a dor, mesmo em toda a circunstância, Senhor. Traga paz ao coração daquela mãe, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Visite cada um dos familiares que estão sofrendo juntos, Deus. E nós também, Pai. Que nós permanecemos crendo, Deus. Crendo no Seu poder sobrenatural, Deus. Crendo na Tua ação miraculosa, Deus. Crendo no poder do Espírito Santo de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E nós já te agradecemos, Pai, por aquilo que o Senhor já fez e fará, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Continua orando por essa família, sempre que se lembrar, para que o Senhor cuide deles, o sustente, cure o Davi, mais do que tudo, que Ele sustente eles em todo esse processo. Amém? Nós vamos encerrar o nosso culto. Se você precisar de alguma oração, nós estaremos aqui, mas que o Senhor